Entendeu? O que Deus me fala aqui, que se nós tivermos um ouvido afinado, para ouvir Ele, nós vamos se ficar livre de tantas provas, ou vamos sofrer menos. Entende, irmão? Vamos sofrer menos, porque aqui ele diz, se Deus tem diversos modos de falar, diversos meios de falar, e aqui ele fala assim, para guardar a sua alma da cova, que a gente pensa assim, Deus vai me livrar da morte. Ele vai te livrar da morte de muitas trampas, de muitas arapucas, de muitas ciladas que tem por aí, da morte antes da hora, porque a gente sabe que um dia vai morrer, né? Todos sabemos disso, mas ele vai te livrar daquelas que o inimigo quer te antes da hora. Não se preocupa, você não vai morrer antes da hora. Não vai. Apesar, tem gente que morre antes da hora, irmão? Tem. Porque ele busca, está na Bíblia. Tem pessoas aí que ele busca isso. Ele busca. Agora, todos nós temos uma hora, o dia certo. Só que aqui ele está falando para levar da cova. Tem pessoas que querem te mandar e te jogar e te lançar. O inimigo quer te. Ele está como um leão rugindo. Então aqui Deus quer te livrar dos laços, dos enganos, das perdas, das derrotas, das traições. Está entendendo? Ele quer te livrar, mas muitas das vezes nós não ouvimos Ele e acabamos se tornando uma presa fácil na mão do adversário. E eu tenho certeza que todas as situações que eu, que você, que nós passamos, Deus, seja boas ou situações difíceis, em tempo de perigo, Deus, Ele tratou de falar com você. Ele falou de um jeito ou de outro. Entendeu? Agora, se nós, escuta bem, se nós desse prioridade para ouvir a direção, a voz de Deus, irmãos, nós nesse momento estaria assim, de olho reclamando, aqui na palavra, assim, Deus vai falar, e eu preciso que Ele fale comigo, porque você colocou em prioridade, você está necessitando de uma direção, de uma tomada de decisão, e eu preciso que Deus fale comigo. Então aqui o escritor aqui está deixando claro que Deus quer também nos guardar e guardar a sua vida, que ela não passa pela espada. E aqui no sentido bíblico, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não está no cronograma lá do início, que o primeiro é Gênesis, mas tudo diz os estudiosos que o livro de Jó é o mais antigo. Mas se você ir lá a partir do início dos reis, né, todos eles eram assim muito firmemente buscando a palavra de Deus de acordo às decisões que eles iam tomar. Entende? Para tomar uma decisão, eles iam lá e buscavam um profeta para ver o que Deus falava, se era para eles ir ou não ir. Os reis que temiam a Deus, que buscavam a direção de Deus, eles faziam isso. Aonde tivesse um profeta, eles buscavam. Aqui ele está falando aqui, para livrar a sua vida e passar pela espada, que eles temiam, se eles fossem à guerra e o inimigo ia lá, o inimigo não estava lá de mãos vazias, estava com a espada. Agora, se Deus fala assim, vai para a guerra, que eu vou te livrar, eles iam com a palavra. Agora, se Deus fala assim, não vai, e eles fossem, eles iam ser derrotados. Isso está
na Bíblia, claramente. Então, irmãos, na medida que nós ouvir a voz de Deus, ou pedir uma direção de Deus, em qualquer situação ou circunstância que nós viver ou queremos vivenciar, se nós pedirmos uma direção de Deus, você pode ter por certo que Deus vai te direcionar. Vai. Se lembra, há 15 dias atrás eu preguei lá de Davi, quando estava com o leão, com o urso lá, e o leão vinha para pegar as ovelhas. O que ele fazia? Ele tomava a ovelha da boca do leão, e o leão vinha por cima dele. O que ele fazia? Ele não falava assim: eu sou pastor, leãozinho, eu sou pastor. Não, mentiu que você é do leão, porque ele não era pastor de leão. Entende, irmão? Ele era pastor de ovelha. E eu não sou pastor de bode, de cabrito. Não sou. Eu sou pastor de ovelha. Deus é o pastor de ovelha. E Deus só vai guiar aqueles que ouviram a sua voz. Se você ouvir a voz dele, se você falar assim: Deus, eu preciso de uma direção, fala comigo, Deus vai falar. Vai falar. Se acha que Deus vai dizer, se Davi como homem, no caso nosso, né? Ele como pastor, ele cuidava das ovelhas, ele guiava as ovelhas, entende ou não? Agora imagina Deus, irmãos. Imagina Deus, entende? Como pastor dos pastores, entende? Sendo pastor dos pastores, ele não ia, entende? Ele não ia te conduzir, entende ou não? Imagina uma coisa dessa. Você acha que Deus vai deixar você ir para a cova antes da hora? Não vai. Você acha que Deus vai deixar o inimigo passar a espada em você? Não. Desde que você busca Ele. Entende ou não? Se você buscar Ele, Ele vai te cobrir. É o que fala no Salmo 91, né? Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Altíssimo. O inimigo não tem voz, o inimigo não tem acesso diante na sala do trono de Deus. O inimigo não tem como entrar, entende ou não? O inimigo não tem como entrar ali. O inimigo não consegue chegar na presença de Deus. Aonde está Deus? Está o Espírito Santo, na sombra do Altíssimo. Porque você vê muitos aí sofrendo e passando situações adversas. Sabe por quê? Porque eles não ouvem a voz de Deus. Não ouçam. Não ouçam a voz de Deus. E quando Deus está falando, está ainda zombando da cor. No dia que vem a prova, mas Deus não falou comigo. Ué, Deus não falou comigo. Entende ou não? E eu quero levar você aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 2, no segundo livro de Reis, capítulo 2, e eu não vou deter-me aqui nesse texto, porque no capítulo 1, vai relatar aqui o livramento que Deus dá para Elias dos capitães lá que vem, e porque o rei estava buscando a palavra, o rei queria uma palavra de Deus, chamou mais de 400 profetas para dar a palavra. Aí todos falaram a mesma coisa. E quando chega do profeta Elias, ele fala assim: ó, se eu não for homem de Deus, que desça fogo do céu. E ele falou. E aí o rei manda 50 capitães inimigos, soldados, para ir contra o homem de Deus.
E ali a palavra vai relatar que Elias ora ao Senhor. Ele ora, isso aqui já é um finalzinho já do ministério de Elias. Está no primeiro livro de Reis, no capítulo 1, no versículo 9, né? Vou ler aqui, 2 de Reis, capítulo 1, versículo 9. Então lhe enviou o rei, o capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte, e disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei disse: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos seus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu ele e aos seus 50. Irmãos, havia nessa época os profetas verdadeiros e havia profetas falsos. Nesse momento aqui, aparentemente parece que o número dos profetas falsos era muito. Hoje nós estamos vendo isso. Hoje nós temos aí uma enxurrada de falsidades, de ensinamentos falsos. Mas no meio de todo esse mundo que nós estamos, também tem os homens de Deus. Tem os homens que falam a palavra de Deus, que levam a palavra de Deus, que ministram a palavra de Deus. Só que muitos não atentam para a voz de Deus, não querem atentar, prefere ou busca ouvir o que lhes convém, o que me agrada, entendeu? Só pensa que Deus falou quando lhe agrada. Se a palavra vem ao contrário, se a palavra não vem dizendo conforme a pessoa quer, não é de Deus, não é isso, não vou lá. Por isso que você vê pessoas de igreja em igreja, entendeu? Aqui mesmo já conheci pessoas assim, não muito distante, recentemente, entendeu? Deus mandou aqui, entendeu? Eu falo, Deus me livrou, e fala, e ainda fala mal do pastor anterior, fala assim, nunca me visitou, nunca me ligou, agora, isso aqui, que bem, que bom que você me visitou. Aí você vai na casa desse crente, ele fala assim, que bom você me visitou, pastor, e aí fala assim, que bom, pastor, você me visitou. Entende? Depois passa um período, desaparece. Por que desaparece? Aí você sabe, não te acredito. Entende? Por que isso? Porque quer ouvir o que lhes convém. Isso não é ovelha. Não é ovelha de Deus. Não é ovelha que quer ouvir a voz de Deus. Quer ouvir o que lhes convém. Deus ou não? Quer ouvir o que lhes convém. Por isso que sai. Aqui, esses homens vinham e queriam que Elias fizesse aquilo. Não queriam ouvir a direção que Deus falava através dele. Queria que Elias se acoplasse com ele. E repetiu 3 vezes. Depois o rei mandou de novo. Mais 50 Elias falou: se eu não sou de Deus, que nessa comigo. E fogo. Assim é. Irmãos, dura coisa é nós querer pelejar contra Deus. Brigar com Deus. Isso ocorria. Quando chegou aqui no capítulo 2, já para Eliseu suceder Elias, nós observamos que esse milagre de Elias orar e cair fogo do céu, olha bem, Elias orar e cair fogo do céu, entendas? Orar e cair fogo do céu e consumir aqueles capitães, e já é o final do seu ministério, entendeu? Já no final já. Quando chega no capítulo 2, Elias pega e fala para Eliseu: olha, o Senhor vai me arrebatar, o Senhor vai me levar. O que eu quero ressaltar aqui é que Deus, Ele fala com os seus. Se Ele falou para Elias: olha Elias, você não vai ver morte, Deus não
você não vai embora, e eu vou te raptar, te levar. E Elias chega e fala para Eliseu, sabe o que? Eliseu era o conservo de Elias, né? O ajudante, vamos dizer assim, e foi o sucessor dele. Elias pega e fala para ele: olha, Deus falou para me levar, e Deus a qualquer hora vai me levar. Aí, se você seguir lendo, eu não vou pregar sobre isso, mas se você seguir lendo, Elias fala para ele assim: pegue o que você quer que eu faça. O que você quer que eu faça por você? Porque Deus vai me levar. Deus tinha falado para ele que ele ia levar ele. Irmãos, é de suma importância nós entender e ouvir a voz de Deus. Entende? Tudo Deus quer falar com nós, tudo Deus fala. Comigo Deus fala. Entende? Até quando eu vou ser enganado. Tu crê numa coisa dessa? Aí tem hora que eu consigo me precaver e me vigiar e me livrar, mas tem coisa que às vezes a gente, como eu li no Salmo 81, a gente, irmão, nós seres humanos, ou seja, humanos que somos, nós somos teimosos, porque lá no Salmo 81 que eu li no início, lá fala que o Salmo fala: eles não quis ouvir a voz de Deus, quis continuar na teimosia do nosso coração. Você se lembra quando você era criança? E sua mãe falava para você, ou minha mãe falava para mim: mas você é teimoso, mas essa menina é teimosa. Você ouviu essa palavra? Hoje em dia a gente se ouve muito isso, né? Esse menino é teimoso. Teimoso demais. Eu entendo, irmão, que a teimosia, na criança falta de conhecimento, de entendimento, né? Mas hoje, nós, adultos teimosos, resumimos na ignorância. A teimosia é falta de conhecimento. E muitas das vezes nós, por querer que Deus faça a nossa vontade, nós somos teimosos. Entendeu? Teimoso. Deus fala não, é um sim, mas a gente não quer. A criança teimosa pede leite, a mãe não vou te dar leite, você vai esperar o almoço. Não é assim? Espera, daqui 30 minutos o almoço está na mesa, mas eu não quero. E ela fica teimando. Se a mãe é mãe de verdade, vou falar bem claro, se é uma mãe que tem realmente curso firme, ela fala: espera o almoço. Entende ou não? Espera o almoço e eu vou já te dar o almoço para você. Amém? Agora, se é uma mãe que é essas Marias que vai com as outras, sabe o que ela vai fazer? Ela vai lá, pega uma madeira e dá. Aí chega na hora do almoço, a criança não come. E aí, a criança ganhou ela com a teimosia. Nós é a mesma coisa com Deus. Deus fala o não. Entende ou não? Deus fala qualquer coisa conosco, mas não é o que nós queríamos, do jeito que nós pensávamos, e aí nós nos tornamos teimosos e queremos continuar na nossa teimosia. Entende ou não? Na nossa teimosia. E nessa teimosia, irmãos, nós só perdemos as bênçãos. Entende ou não? Perdemos as bênçãos. E aqui eu vejo Elias falando para Eliseu: olha, pede-me o que você quer, porque Deus me falou que Ele vai me levar. O que é isso? Ele ouvia Deus falar diretamente nos seus ouvidos. Entenda? Ele ouvia Deus falar. Vamos no outro texto. Isaías 38. Um rei que também
Deus falou. Olha o que diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha aqui, irmãos, naqueles dias adoeceu o profeta com uma enfermidade mortal. Deus falou através de quem? Falou através do profeta. Vai lá e fala para Ezequias: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deus falou ou não falou? O rei adoeceu, Deus foi, mandou o profeta entregar a mensagem, falou através do profeta. O rei recebeu a mensagem, mas em que situação? Ele estava com uma enfermidade mortal. O versículo 2 vai relatar assim: então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando ele recebeu essa mensagem, diz que ele virou o rosto. Olha aqui, irmão, ó, virou o rosto para a parede. Entendeu? Não? Ele virou, amém, irmãos? Ele virou o rosto para a parede e foi falar com Deus. Deus não falou com ele através do profeta? O que ele foi fazer? Falar com Deus. É o que nós temos de fazer. Deus fala com quem fala com ele. No caso, como o profeta chegou e entregou a mensagem para ele, falou assim: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Entende? E ele foi e orou. E ora, olha a oração que ele fez. E disse: lembra-te, Senhor, penso-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Aí disse que o profeta, depois que recebeu essa notícia, o rei recebeu essa notícia, ele foi orar, e disse que ele chegou ali e falou: ó Deus, a oração dele: eu tenho que servir com fidelidade, eu tenho colocado toda a meu esforço para te servir, e chorou muito. Sabe o que acontece hoje, irmãos? Deus, ele continua falando com cada um de nós, e o problema, sabe qual é o problema seríssimo, que é de dar tristeza? Olha bem, esse rei, ele estava já doente. Deus entregou a mensagem. O que ele fez? Foi falar com Deus. Ele foi orar. E falou: Deus, na oração: Deus, eu tenho sido fiel com todo o meu coração. E chorou. Nós, ao contrário, Deus fala, a gente nem sabe se Deus falou. Dentro, porque a gente está louco. É como aqueles adolescentes: eu estou louca, velho. E aí, velho? É a linguagem deles, né? Não, velho, sabe nada, tô de boa. Entende? Tem muitos crentes que é assim: Deus está falando, ele às vezes está, usar o palavreado que é o mais pronto, está na miséria, está numa enfermidade, que o rei estava numa enfermidade mortal. O diagnóstico era fatal. E o profeta veio e falou: ó, tu morrerás. Ele não, vou morrer. Não, ele foi diante de Deus. É o que nós aprendemos aqui. Eu não sei qual é a sua situação, entenda não? Ou qual pode estar, mas seja qual seja, vai diante de Deus. Seja sincero. Ele fez uma oração sincera. Ele chegou e falou: Deus, eu tenho que servir com fidelidade, com todo o meu coração. E chorou a mim, diante do 40 amigos. Entende? E aí Deus traz a resposta para ele.
Versículo 4: Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Aí, a palavra diz: o mesmo profeta, olha assim, irmãos, o mesmo profeta que tinha ido lá levar a mensagem para Ezequias que ele ia morrer, o mesmo Deus que mandou o profeta levar a mensagem que ele ia morrer, o mesmo Deus mandou a mensagem para dizer para ele: fala para ele que ouviu a oração dele. Mas se ele não tivesse orado, entende? Se ele não tivesse orado, será que Deus tinha mandado a mensagem? É o que muitas vezes nós, irmãos, mesmo na situação triste, situações graves, situações, em vez de nós irmos diante de Deus, é você, é você e a parede. No caso de Ezequias e a parede. Chegou ele e a parede lá, Deus. Entendeu? Aí Deus ouviu a oração dele. Deus quer ouvir a sua oração. Entende? Deus ouviu a oração. E Deus não mudou, ele não muda, ele é o mesmo. Você acha que Deus mudou? Estão falando aqui há 3.000 anos atrás ou mais. Deus não mudou, ele é o mesmo. Se você orar, ele veio orar, né? Se nós orarmos, você chorar, às vezes o tempo para chorar é difícil, não é verdade? Não é assim? É difícil chorar na presença de Deus, irmão. Entende? Chorar, né? Diz que ele chorou muitíssimo diante do Senhor. E aí Deus fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida, que é o que ele morreu. Então isso aqui que eu quero ressaltar nesse texto é que Deus fala com quem fala com ele. Deus manda a palavra, você vai e ora, fala com ele logo, atende. Tem que haver essa comunicação, entende ou não? Tem que haver esse diálogo entre o pastor e a ovelha e o pastor, Deus e a ovelha, falando aqui, põe Ezequias aqui como uma ovelha, entende? O profeta aqui, ele era um transportador, a boca de Deus, a boca de Deus falando para Ezequias. Eu aqui também é a mesma coisa, principalmente é a boca de Deus falando trazendo para vocês, para a igreja, para nós. Deus está falando, só que se você ouvir, né, Deus vai atender. Vou tomar outro texto. Lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 9, né? Atos 9, versículo 10, olha o que diz a palavra. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha bem, irmão. Você pode ver, todas as vezes que Deus falar conosco, nós temos de falar: eis-me aqui. Entende ou não? E aqui diz que havia em Damasco esse discípulo chamado Ananias. E Deus falou: Ananias. Chamou pelo nome: Ananias. Hoje quem é o Ananias? É você, somos nós. E ele falou assim: eis-me aqui, Senhor. Entende? E aí Deus pega e fala assim: então o Senhor lhe ordenou: Ananias, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então, conta para ele assim: ele está falando comigo. Entende, irmão? Ele falou comigo. Vai lá e procura por Tarso, né? Saulo, apelidado de Tarso, Paulo de Tarso, porque ele está orando, ele está falando comigo. Não é tremendo isso? E aí, o mandato de Deus através de Ananias era que ele fosse lá
porque Saulo estava cego. Desse, e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhes as mãos para recuperar a vista. E esse Ananias falou: eis-me aqui. E Deus falou: dispõe. Ele dispôs, ele foi. Ele não questionou. Ele fala aqui, vai falar. Não, eu tenho ouvido que esse homem era um perseguidor da igreja, fazia isso, fazia aquilo, e estava matando e que prendia os cristãos da época. Mas ele aqui, o versículo 3 vai dizer: Ananias, porém, respondeu ao Senhor: de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxeram autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias, ele tinha argumento e ou razão, não é? Para poder falar: não, eu não vou não, porque esse homem é um satanás. Ele está, das palavras, ele está cego, nunca fica cego, né? Entende? É mais ou menos um exemplo. Vou dizer para você um exemplo aí. Deus fala assim: vai lá em Brasília, e lá tem um tal Alexandre, entende ou não? Põe a mão sobre a cabeça dele. Não, eu não vou não, porque ele lá, ele manda, ele desmanda, ele faz isso, faz aquilo. É o que você pode. Entende ou não? Mas o que Ananias fez? Foi. Porque Deus que falou para ele. Ele ouviu a voz. O que eu quero resgatar aqui, irmãos, a importância de nós ouvir a voz de Deus. Entende ou não? Ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui. E aí ele vai nos guardar da espada. Ananias podia até pensar assim: não é perigoso ele passar a espada em mim, ele já tem matado muitos. Mas não, Deus mandou, Deus falou. Entende ou não? Deus falou, Deus mandou, Deus ordenou, e ele vai. O que eu quero dizer para você nessa palavra: você quer viver uma vida tranquila, livrar de todos os dados inflamados malignos aí? Ouça Deus, fala com Deus, fala com Ele. Ele fala, você vai na oração. Agora, se você ouve a palavra e não ora, tem algo errado. Essas duas vias é assim, ó. É mão dupla, irmão. Oração e palavra. Entende? Digamos essa palavra, vocês estão ouvindo falar, você está ouvindo falar da importância de ouvir Deus, e você tem não tem dificuldade para atender a mão de Deus, atender a voz de Deus, obedecer, porque eu sou muito teimoso. Você tem que falar: eu sou teimoso. Aí sim, essa é a sua oração. Você diz: Deus, eu sou teimoso, eu sou ignorante. Você tem que ser sincero. Entende ou não? Me ajuda, meu Espírito Santo, me ajuda. Você acha que Deus vai te atender? Vai te atender. Agora, se você: não sei não, vou pensar, será? Mas se você chegar, é como Ezequias, né? Mesmo com a sentença de morte, a enfermidade era terrível, e aí foi orar. Entendeu? Agora Deus fala para lá dessa, aí você, amanhã, se você sair por aí, tem poucos por aí, não aqui. Aí você: mas o Senhor já falou hoje para você. Você está querendo o que mais? Vai lá de novo. Deus falou, mas quem sabe ele vai falar tudo. Entende, irmãos? Que situação nós estamos? Está entendendo ou não entendendo?
Não, já almocei. Ou não? Já almocei. Um outro dia. Então, vem amanhã, você pode vir amanhã? Domingo que vem? Domingo que vem eu vou. O que você vai fazer? Você não vai almoçar na sua casa. Você vai com a barriga vazia, com fome. Ou não é assim? E aí, lá você come. A mesma coisa que agora, nós espiritualmente recebemos a palavra, né? Graças a Deus. Eu preciso melhorar nessa área para ouvir a voz de Deus. Eu vou sofrer velho. Deus me ajuda aí, amém. Aí aí vai aparecer alguém, amanhã, ou Deus mesmo. Amém? O que você pode sair daqui e fazer? Orar. Entende ou não? Orar. Olha aí, acho que outro culto. Não é necessidade disso. Entende? Agora vem casos que às vezes alguém vai te chamar, mas também esse alguém te chamar também, será que ele também não recebeu, não tem, é um desigrejado também? Porque uma pessoa que tem igreja, tem pastor, entende? Alguém não faz sentido, alguém ouve sair daqui agora, vem me chamar, vamos comigo então igreja, mas onde você está? Você não tem igreja? Não, eu tenho meu culto lá, mas eu não quero ir lá, mas o que você vai fazer lá? Quero ouvir uma palavra, mas já você está no tempo lá? Teve. Entende, irmão? Que bagunça está essa coisa? Só o sangue do corpo que é para isso aí. É a palavra de Deus está para nós. Mas você já almoçou? Já? Você vai comer mais? Eu estou começando a voltar com o que lá. Isso aí é um demônio da gula. Está na Bíblia. Entende? Pessoas que não se saciam espiritualmente, chega nisso também. Você tem um alimento, Deus dá um alimento para você. Entendeu? Viu Elias? Quando ele estava numa depressão danada lá, com a Jezabel querendo pegar ele e matar ele teve que fugir. Ele entrou numa caverna, veio um anjo lá e deu um alimento para ele. Com aquela comida ele caminhou 40 dias, 40 noites. Uma palavra dessa, não é palavra para ficar registrada no seu coração. Aí, entendeu? Ficar ali, não, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu tenho que comunicar com Deus. Eu tenho que falar com Deus através da oração. Eu tenho que desenvolver, ouvir a voz de Deus, ler a palavra, estudar a palavra e orar. E haver essa comunicação, entende? Se você fazer isso, você não vai ficar aí zombando de um lugar para outro, não. Entendeu, não? E eu vou ser sincero com você. A mim me chama para ir ministrar. Quando eu sair daqui, vou dar para São Paulo. Ministrar lá. Aí eu vou com todo. Eu vou, irmãos, com todo o coração. Agora, você acha que eu vou sair daqui? Pode até sair, dependendo eu vou. Amanhã mesmo eu vou. Lá em Arujá. Mas não para ministrar. É da mesma denominação, reunião dos pastores lá. Entende, irmãos? Mas não estou indo em busca, entende? Eu estou social. Eu vou lá para receber um pastoreio. É diferente. O pastoreio agora, a ovelha está sendo pastoreada, está sendo recebida a palavra, está sendo ministrada. Recebe aí, mas minha cheia para lá, não tem aí. Eu vou para lá. Mas você vai levar enquanto um leão levar uma espada aí, não sabe de onde que saiu o cajadado que pode levar para a cova. Porque aqui Deus falou assim, para te livrar da cova e te livrar da espada. Deus fala que quer nos livrar, nos guardar, nos proteger. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Entendido ou não entendido? É a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus é o nosso pastor. E Ele quer nos guardar, nos livrar, nos proteger. Entendeu? Amém? Vamos desenvolver isso? Uma comunicação da palavra e oração com Deus, como Ezequias fez. Vamos colocar de pé? Aleluia. Deus. Qualquer decisão que você precisa de tomar,
qualquer situação que você está vivendo, busca uma palavra de Deus. Ele fala em visão, em sonho, ele fala, pede o discernimento, entende ou não? Pede, Deus vai mostrar, entende? Talvez até a situação que você vai viver, Deus vai mostrar em sonho, tipo a batalha, sabe quando Deus, tem coisa que Deus fala para você em visão, Ele fala para prever para você orar, entende ou não? Só para você orar, você tem visão até de coisas te perseguindo às vezes, não é assim às vezes? Vem coisa querendo te perseguir, ladrão correndo atrás de você, isso é, irmão, Deus mostrando uma guerra espiritual. E o que você tem que fazer? Vigiar, orar mais, ficar atento. Você tem que pedir a Deus que Deus te dê esse ensinamento, esse entendimento, né? Para você ouvir quando Ele te fala, se seja na palavra, na mensagem, entende ou não? Na palavra, na mensagem, ou se fala também em uma visão, em um sonho, que Deus tem entendimento. Amém? Vamos fazer isso. E aí você vai fazer uma viagem, às vezes Deus mostra algo para você. O que você tem que fazer? Vigiar, ficar atento, que ali Deus vai te livrar. Talvez não é nem para você não fazer, você vai fazer, mas ele fala, como já aconteceu isso, Deus fala para que você precaver em oração e vigilância. E Deus já falou, vai acontecer isso, eu vou te livrar. Você vai pelejar contra as coisas, falou para Jeremias, vai pelejar, mas não vai te vencer, porque eu serei contigo. É o que acontece hoje, esse trabalho, né? Os levantes, né? Lá no trabalho, pessoas invejosas, aquela coisa toda. Deus vai já falar com o Senhor antecipadamente no sonho, visão, na palavra. Entende? O que você tem que fazer? Vigiar no meio daquelas pessoas, como disse, dormir com um olho aberto e o outro fechado, como Neemias, né? Trabalhava com uma mão e a espada na outra. Entende, irmãos? Hoje a nossa vida é essa. Entende? Você tem que estar aí assim, ó, com o olho aberto e o outro fechado. Já diz que coelho dorme com o olho aberto. Não é? Já ouviu falar isso já? Já ouvi isso falar que coelho dorme, não sei se era com o aberto ou fechado, ou dois abertos, mas às vezes você tem que dormir com o olho aberto. Nessa vida que estamos é essa. Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor fala conosco, e eu quero lhe pedir que o Senhor ajuda-nos, ó Pai, ter um ouvido entendido, afinado para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E que nós, ó Pai, tenhamos um discernimento, um entendimento, ó Pai, para também, ó Pai, bendito, falar contigo, te obedecer. Em nome de Jesus, ajuda a tua igreja, a tua filha, Senhor, que às vezes está passando situações críticas e tal, Pai bendito, confuso. Mas com certeza o Senhor falou, o Senhor tratou de falar com ela e com ele. Mas que o Senhor, ó Pai bendito, vai esclarecer, vai nos ensinando, que nós possamos crescer, ó Pai, espiritualmente, e crescer em conhecimento da tua voz, não querer disputar, demandar contigo, ó Deus, ficar em disputa, em peleja contigo, se é ou não é. Que nós venhamos em oração e sejamos sinceros, assim como Ezequias foi, com toda a sinceridade diante de ti. E o Senhor ouviu a oração dele. Fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e não vou acrescentar os anos de vida dele. Isso porque ele orou, assim também que nós aprendamos a orar. Glória a Deus. Amém? A orar, a colocar em oração e falar com Deus. Amém? Falar com Deus mesmo. Diante de qualquer palavra que Deus vem para nós vamos orar. E Deus vai te tirar qualquer dúvida que você tiver, que nós tivermos. Que assim seja, Senhor, para a glória, para o louvor do teu santo e bendito nome. Graças te damos, Senhor. Amém? Dê uma glória ao Senhor.
quem quiser. Amém? Terça-feira estaremos aqui na oração, justamente para falar com Deus. Quinta-feira é nosso culto, às 19h30. Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Nós tenhamos uma semana cheia de experiências contigo. Uma semana que nós possamos orar e ter respostas, porque o Senhor sempre está falando com os seus, e conosco não será diferente. O Senhor tem falado conosco. Eu te dou glória, te dou graças a ti. Obrigado, meu Pai. Pai, nós queremos ir nesse lugar, mas não na tua presença. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. E todos dizem amém. Amém. Então, encerrado em nome de Jesus.